Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Como eu sempre digo, na medida do possível, eu espero que muito bem. Bom, hoje, então, vamos postar conteúdo, né? Hoje esse vídeo é dedicado para você que gosta de atividades físicas, que gosta de academia, mas também serve para você que é mais naturalista, né? Que gosta de uma alimentação mais saudável, mais regrada, mais balanceada, enfim. Então esse vídeo também é para você, tá? Mas então para que a gente possa entender para que a gente possa saber como, na verdade, ter um organismo mais funcional, mais saudável, mais equilibrado e não tão inflamado, nós precisamos entender que a gente precisa consumir determinados tipos de alimentos, evitar determinados tipos de alimentos e praticar atividades físicas, exercícios físicos também. Atividades físicas, né, academia, exercícios físicos, né? Me enrolei aqui. Mas enfim. E para você também que não gosta, que não curte tanto academia, a dica também é para você, certo? Porque eu vou falar aqui um pouco sobre alimentação saudável também, tá? E para que a gente possa entender tudo isso, existe o nosso organismo, né? Ele tem um processo que se chama metabolismo, né? Anabolismo, metabolismo, enfim, né? São conceitos que fazem parte dos processos do nosso organismo para que nós para que assim nós possamos viver bem, né? Viver bem, com qualidade de vida. E para que você viva bem, tenha um sono bom, não tenha estresse, elimine os radicais livres que geram doenças, né? Doenças autoimunes, cardiovasculares e uma série de outras comorbidades, você precisa sim ter uma alimentação saudável, tá bom? Então vamos lá. Por onde eu quero começar? Falando sobre a queima de gordura, né? Muitas pessoas querem perder peso. O peso ele é um problema, porque o peso, né, o excesso de peso, né, uma pessoa que tem excesso de peso, sobrepeso, ela tem uma série de outras comorbidades. Ela pode desenvolver também, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, artrites e outros tipos de inflamações, né? Então, a pessoa que é obesa, ela pode ter infarto agudo do miocárdio, em decorrência do desenvolvimento de placas de gordura nas artérias, enfim, né? Então, o colesterol alterado, triglicerídeos, né? Então, ela pode ter uma série de comorbidades e aí, obviamente, ela vai consumir, ela vai usar também uma série de medicamentos para controlar essas comorbidades, o que não é muito legal também, porque o uso excessivo de medicamentos também pode prejudicar o seu organismo como um todo, né? Então, pode prejudicar o seu fígado, e aí você pode ter um organismo mais inflamado, mais carregado com substâncias que são mais tóxicas, se é assim que eu posso dizer. Então, assim, para quem quer perder gordura, né? Vamos lá. Através da atividade física. Através da atividade física, quando você, então, realiza atividade física, você aumenta os níveis de adrenalina no seu organismo. A adrenalina, ela quebra a gordura, o tecido adiposo, certo? Então, ela quebra a gordura, quebrando a gordura, que são os adipócitos. Esses adipócitos se transformam em ácidos graxos essenciais. Esses ácidos graxos essenciais se transformam em glicose. A glicose participa de um processo que se chama respiração celular. E na respiração celular, a glicose vai gerar energia para uma série de eventos que ocorrem no meu organismo para manter
todos os outros processos funcionais, que funcionem bem, né? Para que meu coração funcione bem, o meu cérebro, o meu rim, fígado, baço, intestino, enfim, rins, né? Então, ocorrem essa série de processos. E lá na respiração celular, então, a adrenalina então quebra essa gordura. Quando você se exercita muito, você libera adrenalina, né? Algumas catecolaminas que nós chamamos. Você quebra a gordura em ácidos graxos essenciais, os adipócitos, né? Em ácidos graxos essenciais, que vão então se transformar em glicose. E a glicose gera energia através do processo de respiração celular. E aí, então, na respiração celular ocorrem outros inúmeros processos, tá? Para que você tenha energia, elimine radicais livres, né? Além de eliminar os radicais livres, você faz com que o seu corpo fique mais saudável também. Então, na respiração celular, existem alguns processos, né? Então vamos falar um pouco sobre a respiração celular. Na respiração celular, dentro de cada célula, existe uma molécula, uma organela chamada mitocôndria. Essa mitocôndria, quando recebe a glicose, essa glicose ela é transformada em uma outra molécula chamada de piruvato. O piruvato ele é convertido em ATP. Então a glicose entra na célula e ela é convertida em piruvato e o piruvato é convertido em ATP, que é uma moeda energética, adenosina trifosfato, porque ela carrega adenosina mais 3 moléculas de fosfato. O fosfato é um composto de fósforo mais oxigênio. E aí, esse processo, né, que acontece na mitocôndria, também gera um outro processo chamado ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs, na verdade, ele também faz com que a glicose, através de outras moléculas também, NAD+, FADH, que são outras substâncias, outras moléculas, se transforme em ATP, que é essa moeda energética, certo? E o NADH também, através da fosforilação oxidativa, se transforma, gera, na verdade, ATP, que é adenosina trifosfato. No final, nós temos um saldo de 3 moléculas de ATP, que seria adenosina trifosfato, que é uma moeda energética, certo? Então, a glicose, para resumir, se transforma em ATP. O ciclo de Krebs também gera o ATP e a fosforilação oxidativa também gera o ATP. O NAD+, ele é um suplemento, ele é uma molécula que transporta, então, energia para todo o meu organismo. Esse NADH, ele reduz o envelhecimento, né? Porque também o NAD+, ele é um antioxidante também. O envelhecimento, ele estimula a função cerebral, restaura a função mitocondrial, ou seja, né, restaura a mitocôndria, onde acontece esse processo de respiração celular, né? E aí, esse NADH entra na corrente sanguínea, né? Como eu disse, ele transporta energia. Então, ele transporta a energia através do plasma, né? Então, ele entra na corrente sanguínea e no plasma, né? Eu até separei aqui o plasma. O que é o plasma? Ele é um composto, né? É um líquido, na verdade, composto por água, proteínas, sais minerais, gorduras e açúcares, né? Então, quando você está ali
nesse processo, fazendo atividade física, liberando muita adrenalina, você vai queimar muita gordura, mas você também vai precisar de muita energia. Se você não tem energia, ou seja, glicose, dificilmente você vai conseguir ter um resultado satisfatório, porque você precisa da glicose, certo? Por isso que as pessoas que treinam, elas tomam determinados tipos de açúcares. Eu vou falar isso para vocês, né? E aí a adrenalina também, ela aumenta o fluxo sanguíneo, levando mais nutrientes para os músculos, né? Então, os músculos recebem mais nutrientes, mais proteínas, mais vitaminas. Por isso que quem faz atividade física faz uma suplementação com whey, proteína a whey, creatina e diversas outras que existem no mercado, né? Tudo isso acontece porque existem células saudáveis, por exemplo, a mitocôndria, que realiza todo esse processo. Se o seu organismo não está saudável, se ele está inflamado, dificilmente você vai conseguir um resultado satisfatório. Você não vai eliminar gordura e nem vai aumentar a massa muscular e perder esse tecido adiposo, né? essa massa, digamos assim, de gordura. Dificilmente você vai perder, tá? Então, por isso que é extremamente essencial você se alimentar antes, consumir alguns alimentos antes do treino e pós-treino também. Mas aí, quando a gente fala sobre açúcares, e eu até separei aqui, muita gente diz assim: ah, eu comprei dextrose, maltose e diversos outros tipos que são vendidos aí, né? Açúcares que são vendidos nas academias. Mas esses açúcares, na verdade, só recebem um nome diferente, porque é tudo açúcar, tá? Como, por exemplo, a lactose, que vem do leite, dextrose, frutose, que vem das frutas, sacarose, a própria glicose, o açúcar puro, maltose, galactose, ribose, glucose, galapolidextrose e todas as oses que existem por aí. O que isso significa? Significa que é um açúcar que você consome antes de realizar uma atividade física, certo? Então aí, por que você consome então estes açúcares? Para que você tenha mais energia, lembra? Para que você tenha mais energia, para que a respiração celular seja mais funcional, para que você elimine radicais livres, consiga gerar a moeda energética, a adrenalina quebra a gordura, essa gordura se transforma em glicose também, a glicose vai para a célula, entra na mitocôndria e se transforma numa moeda energética que é o ATP. E simultaneamente a esse processo, a adrenalina aumenta o fluxo sanguíneo e esses nutrientes, então, que você tem, que você consome, whey e tudo mais, vão para os músculos, fazendo com que você desenvolva mais massa muscular e você diminua, ou seja, elimine o tecido de gordura, para que você elimine gordura, né? E aí, obviamente, seguindo esta regra, você vai ter um resultado satisfatório, sem precisar de anabolizantes, enfim. E você pode conseguir isso também através da alimentação. Se você tiver uma alimentação equilibrada, você também pode conseguir eliminar a gordura sem que você pratique atividade física. Por exemplo, ou você pode aumentar o consumo de frutas, legumes, por exemplo, o que é muito legal, fibras, você encontra tudo que tem casca, tem fibra, laranja, por exemplo, granola, que é muito bom. Se você comer muita granola, consumir granola, né? Excelente. O açúcar natural que vem das frutas, né? Pelo menos
de certa maneira, você vai conseguir fazer com que o seu organismo fique mais saudável, menos inflamado, e aí você elimina os radicais livres, certo? Eliminando os radicais livres, você também perde gordura. Demora um pouco mais? Sim, porque você não pratica uma atividade física, mas você emagrece, certo? Então, se você não pratica atividade física, mas tem uma alimentação saudável e toma muita água, porque a gente precisa de muita água, para que lá no plasma, que é composto por água, eu consiga ter todos esses nutrientes fluindo nesse plasma. As proteínas, os sais minerais, né, os eletrólitos, os açúcares, as gorduras, enfim, né, para que flua melhor, né? O seu organismo vai entender que essas substâncias são boas, então esses antioxidantes naturais eliminam os radicais livres. Então aí você não faz tanto depósito de gordura, você começa a eliminar a gordura e o seu organismo fica menos inflamado e aí você não sente tanto cansaço, tanta fadiga, né? Diminui assim, consideravelmente as chances de desenvolver comorbidades, né? Que eu disse aqui para vocês, pressão alta, diabetes, né? Insônia, e diversas outras comorbidades, né? Má circulação, enfim. Bom, então hoje esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês e em breve eu postarei aqui para vocês então mais conteúdo. Se vocês tiverem algumas dúvidas, é só comentar aqui nesse vídeo. Deixa o seu comentário que eu esclareço as suas dúvidas, tá bom? Obrigado e até mais.